Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa e todos os ouvintes da Eldorado. Bom dia. Bom, com essa não viagem do presidente Lula à China, será que alguns assuntos vão tomar mais corpo? Por exemplo, o arcabouço fiscal e as discussões que o ministro Haddad pode levar à frente nessa semana, não estando também acompanhando o presidente lá na Ásia? Com certeza, Carol. Ele tem que correr com essa regra do novo arcabouço fiscal. Uma das preocupações era justamente a ida do ministro até na viagem com o presidente Lula, e agora a expectativa é que o anúncio seja feito ainda essa semana, que haja um acordo político dentro do governo para encaminhar a proposta. Tem um ponto favorável a Fernando Haddad, é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem dado apoio ao ministro e deve indicar, deve patrocinar um projeto mais duro, se o governo enviar uma regra com mais flexibilidade, permitindo um ajuste aí na base para inglês ver, Carol. E onde é que entra aí como aliado, né? Até que ponto do ministro Haddad o presidente da Câmara, o Arthur Lira? Pois é, o Arthur Lira está nesse embate, nessa guerra com o Senado Federal, com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, fez ameaças na semana passada de que vai parar a pauta, e o presidente Lula se reuniu com ele, e a expectativa é de que haja um entendimento, porque se não houver esse entendimento em torno da tramitação das medidas provisórias, da formação da tramitação dessas MPs, a gente vai continuar com a votação parada, e isso paralisa as votações paradas, tem essas MPs para serem votadas, e isso de alguma forma contribui para essa sensação de que a pauta, mesmo a pauta que dentro do governo não está andando, e acaba que atropelando toda a agenda econômica, como também o arcabouço, que o Lira, como eu falei aqui, ele está apoiando um arcabouço mais apertado, com regras mais fortes, mas é preciso primeiro aparar essas arestas da política, da negociação política da Câmara e do Senado. Vamos lembrar também que tem a reforma tributária que o governo quis colocar junto com o arcabouço fiscal, mas nenhum dos dois está andando por conta desse impasse político, que é nada mais, nada menos de quem manda mais, Raíssa. Essa proposta do arcabouço deve chegar à Câmara em algum dia. Essa discussão ela vai ser apertada, né? A gente está falando aqui dessa base do governo que está tentando ser arregimentada por parte dos aliados, mas o grau de punho firme, né? Desse texto chegar lá e não ser muito alargado, enfim, deixar com que as coisas fiquem menos dentro do que o governo esperava, vai ficar realmente para o governo editar esse texto e mandar isso de uma forma mais fechada, ou para Arthur Lira e os congressistas ajeitarem essa peça final, Adri? Vai depender muito do governo. A gente viu que o presidente Lula pediu mudanças, há um debate muito importante internamente, de que a regra abra espaço para mais investimentos. O governo tem uma ala do governo que acha que é a hora de fazer uma regra que dê flexibilidade para fazer esses investimentos. E tem apoio de muitos ministros dentro do governo. Um deles é o ministro dos Transportes, o ministro Renan Filho, que ele é filho de um cacique do MDB, Renan Calheiros, adversário político justamente de Arthur Lira. Então, está tudo muito conectado. Outro, Rui Costa, o ministro da Casa Civil, também defende
uma regra mais flexível para investimentos, e isso não está batido o martelo, como também tem outras áreas que querem flexibilidade, que não querem ficar amarrados nos próximos anos às suas despesas. Então essa é a briga, é uma briga que ainda, uma disputa, né? Não vamos nem falar em briga, uma disputa que ocorre dentro do governo e que, se não houver consenso, ela acaba sendo transferida para o Congresso e vai acabar, Carol, porque no Congresso tem outras forças que também, de alguma forma, querem espaço para mais investimentos, não só em infraestrutura, como investimento social. Tem muitos parlamentares que querem que os recursos para o Bolsa Família fiquem de fora da regra de limite de gastos. Esses recursos já foram bastante elevados, eles eram em torno de 0,3%, 0,4% do PIB, e hoje o governo gasta em torno de 1,5% do PIB com o programa Bolsa Família, nesse salto que a gente viu depois da pandemia. Então tem debate dentro do governo e vai ter debate fora do governo, lá no Congresso. Quem vai ditar esse comando vai depender muito se Haddad conseguirá ter esse protagonismo na discussão lá no Congresso Nacional. O fato é, Carol, está demorando demais. É um impasse que está atrapalhando, sobretudo, investimentos, o que o mercado financeiro, não adianta ficar brabo com o mercado financeiro, e é a realidade. Está atrapalhando a economia, a recuperação da credibilidade na política fiscal brasileira. E esse pessoal do Centrão, Adri, que deixou rolar a festa aí no governo Bolsonaro, nos gastos públicos, né, principalmente de olho na reeleição do então presidente, agora então virou fiscalista ou tem algo por trás disso? Raíssa, o que tem, eles não são fiscalistas de fato, né? Como você lembrou aí, eles foram patrocinadores do gasto fiscal, de medidas populistas para alavancar a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora eles querem apertar, não porque eles sejam fiscalistas de fato, eles querem apertar para não deixar o Lula para amarrar o governo. É simples assim, Raíssa. Quanto mais apertada a regra, menos espaço eles terão para gastar e fazer medidas populares. Vamos dizer assim. Uhum. É o inverso. Odri, nessa semana também deve sair alguma novidade sobre crédito consignado? Olha, essa expectativa também. Na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele mostrou preocupação além do piso, né, do impasse em torno do piso, do teto, do teto dos juros, né, para o empréstimo consignado do INSS. Ele mostrou preocupação também com o rotativo do consignado. Então, eu acho que vem aí uma negociação mais ampla, mas ele disse que tinham bancos que já estavam praticando uns juros abaixo de 2%, o que a decisão do Ministério da Previdência foi de um teto de 1,7% para o empréstimo consignado, e os bancos estavam em 2,14%, e os bancos, o que aconteceu, os bancos pararam de oferecer essa modalidade, e está tudo no aguardo de uma negociação política, que não é só econômica, é política, e que está tendo a participação da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN.